conosco para sempre e sempre, para sempre. Deus sempre é poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está conosco para sempre e sempre, para sempre. Essa é a promessa que Ele nos deu, que Ele estaria conosco para sempre, porque Ele é da eternidade passada e da eternidade futura. Isso é muito profundo. E é para esse Deus que nós temos que abrir o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente, para ver a grandeza que Ele é. E esse é o próximo cântico. Abre o meu coração, Pai, eu quero ver-te. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Como nós vamos ver? Força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Em força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, eu quero ver-te. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. E quando nós olhamos com uma lente correta, nós vemos que o Senhor se revelou a nós através do seu Filho. E é aquele filho que é amável, poderoso, compassivo, justo. E é para esse Deus que nós nos reunimos aqui, não há outro propósito. A própria luz dele vai revelar aquilo que nós temos de ruim, para mostrar a glória que Ele tem. Não a nossa, mas a dele. Esse cântico diz, Ele é amável. Ele nos ama ao ponto de dar o melhor. Ele concedeu o que Ele tinha de melhor, que é o Filho dele. E esse Deus é lá aquele mesmo, que Deus deu todos os mandamentos para nós, que tirou o povo da terra do Egito, que cuidou daquele povo. Ele é o mesmo, Ele cuidou lá e continua cuidando nesse tempo da história. Deus não está cochilando, nem dormiu, nem piscou. Ele está presente a cada
cada dia. E é para Ele que nós vamos cantar agora. Se você sabe esse cântico de cor, eu te convido a baixar sua cabeça e cantar só para Ele, você e o Senhor. Deus nos abençoe. Revelaste o teu amor, Senhor, por nós na cruz, demonstrando-nos eterna compaixão. Salvação concede a todo que confia em ti, Jesus, tu és o Deus da nossa redenção. És amável, tu és santo, concedeste o que tens de melhor. És tão doce, compassivo, Cristo vivo, tu és Deus, mestre autor da vida, vem reinar em mim. Desejável é tua vontade, brilhe através de mim o amor, o teu amor, e dá-te em louvor eternamente. És amável, tu és santo, concedeste o que tens de melhor. És tão doce, compassivo, Cristo vivo, tu és Deus. És amável, tu és santo, concedeste o que tens de melhor. És tão doce, compassivo, Cristo vivo, tu és Deus. Ao Senhor nosso Deus, toda a glória, toda a honra, todo louvor. A Ele o culto que nós estamos oferecendo agora. Ainda em pé como nós estamos. Então, Cibele mencionou que esse Deus de todo poder tirou o povo dele do Egito. Mas antes, Ele chamou Moisés. E a chamada de Moisés está no capítulo 3 de Êxodo. E nós não vamos ler agora, é claro que não. Mas eu quero chamar a atenção para um trecho dessa chamada. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E apareceu o anjo do Senhor. Letra maiúscula, anjo do Senhor na Bíblia pressupõe a própria pessoa do Cristo pré-encarnado. E apareceu para Moisés, no meio de uma sarça que o fogo consumia, mas ela continuava ali. E no meio desta sarça, o Senhor disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu quero aplicar esse texto para nós. Aqui é a casa do nosso Deus. É só uma construção. É só um prédio. Mas é o lugar onde nós reservamos para adorar o Senhor. E eu quero apelar a você que veio aqui hoje à noite.
para que considere isso no seu coração. Senão a sua vinda para cá não vai ter nenhum sentido. Você vai voltar vazio do mais precioso alimento que só a palavra de Deus tem. Aqui é terra santa, é lugar santo. A reverência na palavra do Senhor pressupõe amor pela palavra. Amor pela palavra cantada, amor pela palavra pregada, amor pelo testemunho, amor pela comunhão entre nós irmãos que viemos aqui hoje à noite para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quero ler você. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estamos é terra santa. Tem gente perto de você que está desejoso de adorar o Senhor. Nós queremos adorar o Senhor. Eu peço que você coopere para que a adoração na casa do Senhor alcance o trono de Deus e nós sejamos por Ele abençoados nesta noite. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Que privilégio temos esse templo tão belo, tão precioso, tão confortável para o nosso momento de adoração ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá saúde e condições de vir aqui. Obrigado porque o Senhor nos dá liberdade de cultuar o Senhor. Tantas vidas, tantos crentes gostariam tanto de ter um lugar para cultuá-lo, para ouvir a sua palavra e não podem, não têm, são perseguidos. Ou por outras razões não têm um templo, não têm uma igreja para adorar. Nós temos. Muito obrigado por isso, por esse templo, por esta casa que nós já temos consagrado e dedicado ao Senhor. Mas agora à noite, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito haja em nós, no nosso meio, de modo que nada possa interferir na instrumentalização do Teu Espírito, em todos os atos deste culto, como já tivemos o nosso louvor. Daqui a pouco vamos ter a Tua palavra, Deus, que tudo aqui coopere para a nossa adoração e para que o Senhor se agrade em nos abençoar nesta noite. Deus, faz isso por nós. Tira qualquer embaraço, qualquer impedimento para um culto reverente, um culto que agrade o Senhor nosso Deus. Quero orar pelos irmãos queridos que não podem estar conosco, impedidos por enfermidades e outros males. Que o Senhor os alcance com graça, com misericórdia. Oro por aqueles que estão em viagens distantes, que o Senhor também abençoe, guarde e os traga de volta. Oro, Senhor, por aqueles que estão talvez indiferentes a um momento tão gostoso de adoração ao Senhor. Que também esses queridos sejam incomodados pelo Teu Espírito e possam desejar vir adorar o Senhor aqui na Tua casa. Pai querido, recebe o nosso culto, a nossa adoração. Fala conosco, que todos esses momentos sejam agradáveis diante do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Muito obrigado, irmãos, irmãs. A esse Deus que nós adoramos e cultuamos hoje à noite, a nossa reverência, o nosso culto, a nossa adoração, a Ele, cada momento desse tempo na casa do Senhor. As irmãs, Maria e a Selma e a Gláucia, cadê a Gláucia? Está ali, cadê a Maria Selma? Falaram comigo agora? Estão aí não? Mas estão aí. Bom, mas elas me pediram para lembrar que o encontro de mulheres está tudo certo para acontecer, então, Gláucia, 28, 29 e 30 de setembro, no
Hotel... Não está ali, Glaucia? Pindamonhangaba. Muito obrigado, Glaucia. Então, em Pindamonhangaba, 28, 29 e 30, ainda há vagas. Ótimo. Então, eu quero conclamar você, minha irmã, procure a irmã ali, fale com ela. Nós temos ainda vagas e você é a nossa convidada. Se você tiver problema financeiro, você resolve, né, Glaucia? Pronto, dei uma tarefa para você. Mas que Deus abençoe as irmãs. E se você realmente tem alguma dificuldade, pode falar com o pastor, tá bom? Nós queremos que as irmãs apoiem este ministério para a glória do Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor. E através desse ministério, nós também adoramos o nosso Deus. Mulheres, falem com as irmãs. Muito bem. Hoje pela manhã, nós tivemos o nosso momento de ofertório e de entrega dos alimentos para as nossas cestas que montamos para despensa. E eu queria repetir isso agora, porque muitos irmãos não podem estar pela manhã e nós temos o costume de, no segundo domingo de cada mês, então, repetir esse momento do ofertório no culto da noite, tá bom? Então eu quero fazê-lo, quero que os irmãos, por favor, me ajudem. E como fazemos sempre, primeiro eu gosto de dar oportunidade para as crianças. Sabe por quê, irmãos? Esse momento é didático. Esse momento as nossas crianças aprendem o mais precioso, que é a obediência, que é a fidelidade ao Senhor, compromisso com o Senhor. E é por isso que eu valorizo que as crianças participem dele, que as crianças venham, que as crianças participem desse ato de culto. Dízimo é culto. As ofertas fazem parte do nosso tempo de adoração. E é por isso que nós chegamos na presença do Senhor para oferecer a Ele as primícias dos nossos recursos, como oferta suave ao Senhor. Vamos cantar? Enquanto cantamos, eu quero convidar as crianças para que se levantem e venham aqui, tá bom? Cantamos. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer. Passa do outro lado ali, ó. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer,
está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Toda honra e glória ao nosso Deus. Estou olhando aqui algumas dessas crianças, porque eu conheço todas essas crianças. Eu falei para vocês, estão com um semblantinho meio triste hoje. Tudo palmeirense. Aquele lado lá, tudo palmeirense, olha, tudo triste. Até um feliz ali, ela veio até uniformizado. Que bom, não é? Ver as nossas crianças aqui conosco. Giovana, Gigi, que o Senhor abençoe você, viu, minha filha? Que bom. Ao Senhor toda glória, honra e louvor, tá bom? Vamos orar por elas. Que o Senhor abençoe o culto que elas terão ali. Pastor Nino, que Deus abençoe você no comando dessa turma. Magner, seus colaboradores de hoje. Que o Senhor dê a vocês um tempo bem precioso com as nossas crianças. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado por mais esse momento de adoração, por mais esse tempo em que cultuamos o Senhor com as primícias da nossa renda. Senhor, mais uma vez clamamos ao Senhor pela direção do Teu Espírito na administração desta igreja, no correto uso dos recursos financeiros, tanto aqui nas manutenções e na expansão da igreja local, como na obra missionária, na evangelização, onde nós estivermos, ó Deus, que o Senhor nos use de maneira poderosa, como instrumentos do Senhor, para que o Teu nome seja anunciado, pregado, e almas conheçam Jesus como Salvador. Muito obrigado por essas crianças, Senhor. Que preciosidade termos esses queridos conosco, crescendo e aprendendo a adorar ao Senhor de maneira correta, com o seu coração obediente ao Senhor. Oramos por eles agora ali no seu culto, que a palavra do Senhor fale muito ao coraçãozinho dessas crianças. E assim pedimos que o Senhor abençoe também os seus lares. Oramos nesse sentido, certos da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, as crianças podem sair. Enquanto os pequenos estão saindo, a igreja vive de momentos gostosos. Irmãos chegam para o nosso meio em momentos de despedida. Alguns vão nos deixar. E esta semana, uma jovem muito preciosa vai transferir-se para outro lado da América, vai morar nos Estados Unidos. A Camila vai embora. Começa a estudar agora lá em abril. Se tiver chance, vem para cá no Natal, é quando vamos vê-la, depois volta e continua estudando lá. Nós oramos a Deus para que Ele cuide de você, abençoe você e leve você em paz.
Mas eu queria que você viesse aqui. Aliás, você não vai só, a sua mãe vai com você, pelo menos vai ficar um tempo lá, né, Glaucio? Depois volta. Então eu queria que você viesse aqui e traga o seu pai, porque ele vai ficar sozinho, eu vou ter que cuidar dele aqui. Então, mas eu queria chamar os jovens que vão cantar, porque parece que tem um número hoje dos jovens e eu quero aproveitar esse tempo, porque ontem os jovens me passaram a perna. Quando eu soube, eles já estavam almoçando com a Camila, né? E eles têm uma música para cantar, e aí nós, em seguida eu quero orar com a família. Pode ficar aí. O casal pode vir para cá. Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Amém. Ao Senhor toda glória, honra e louvor. Camila, você pode subir, os jovens podem sentar. Bem pertinho aqui, Cláudio, Gláucia. Corrigindo só então, a Camila embarca esta semana. A Gláucia mais para o final do mês. Fica lá maio, junho, volta no início de julho.
O Cláudio não vai ficar tanto tempo sem a família. Mas essa moça vai, né? Camila, lembre-se de uma coisa. O Senhor é quem te guarda. Confia nele. Ele será a sua sombra. Isso quer dizer que ele vai estar onde você estiver. Não tem jeito da nossa sombra estar num lugar e a gente está em outro. Nem por foto. Então ele vai estar com você. Lembra disso. Ele será a sua sombra à tua direita. Portanto, ele vai estar sempre do seu lado. Do seu lado. Do seu lado mais importante. Então, as suas decisões, ali o Senhor vai estar. Diz mais o salmista: o Senhor é quem te guardará de todo mal. Então confia nele, viu, Glaucio, Cláudio? O Senhor vai guardar a sua filha de todo mal. Ele continua. Ele vai guardar a alma dela. O que é mais precioso, o Senhor haverá de guardar. Por isso, ele haverá de guardar a sua saída. Isso se dará esta semana, na quinta-feira. A sua chegada lá, a sua estada, adaptação, novos colegas, novos amigos, nova língua. Mas ele guardará você o dia que você voltar. E nós vamos estar aqui, se Deus permitir. Se Jesus não voltar até lá. Senão nós nos encontraremos na glória. A esse Deus, glória, honra, louvor. Mas que Ele siga abençoando você. Viu, minha filha? Não nos esqueceremos de estar intercedendo por você, tá bom? Eu quero orar com esta família. Que o Senhor Deus os leve na paz, na segurança e os traga conforme diz a palavra, desta mesma maneira. O vovô e a vovó já estão lá, né? Esperando. Então, vai fácil. Fique em pé, vamos orar com eles. Que a graça do Senhor alcance você na sua nova cidade, novos amigos, tudo novo. Só a fé em Jesus você carrega com você. Pai, muito obrigado por esse momento com a Camila, Glaucia, Cláudio. Família tão preciosa que o Senhor tem nos dado o privilégio de caminharmos juntos aqui na carreira cristã. Mas agora, ó Deus, nesta noite, quando nós, como igreja, confiamos ao Senhor os cuidados desta nova fase da vida da Camila, queremos, ó Deus, pedir que o Senhor leve em paz, dê boa viagem, dê um início de estada naquele lugar, revestidos, ó Deus, tanto Camila quanto Glaucia, pelo teu poder, pela graça de Cristo. Que o Senhor esteja com elas, ó Deus, abençoando os seus corações e dando-lhes vitória, êxito nesta fase de estudos da Camila. Sobretudo, Deus, guarda o coração desta jovem. É tua filha, o Senhor já alcançou pela graça de Cristo. Eu quero pedir que o Senhor a abençoe de maneira muito especial, então. Que ela seja, ó Deus, uma luz, a luz de Cristo brilhando no meio dos seus novos amigos. Que a palavra do Senhor, que ela já tem no seu coração, possa brilhar e todos possam conhecer de imediato o Jesus que essa jovem carrega como seu Salvador pessoal. Abençoa muito Cláudio, Glaucia, seus pais, esse período que Glaucia vai estar lá, cuida do Cláudio aqui, nos ajuda a caminharmos juntos com ele nesse tempo, a fim de que
recebamos do Senhor as bênçãos que todos nós carecemos para o nosso viver. Abençoa esta família tão preciosa. Abençoa-nos como igreja. Nós estamos juntos com eles. Por isso clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Cláudio, que o Senhor abençoe você. Cláudio, pastor André. Graça e paz, irmãos. Amém. Antes de ler o texto e compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor, eu queria lembrá-los de orar por nós no movimento missionário que acontece aqui às terças-feiras. Cada semana nós temos sido surpreendidos por mais procura, maior necessidade. Começamos aqui, creio que um ano e meio atrás, um pouco mais, atendendo algumas crianças. Depois fomos recebidos pela escola aqui do bairro. Então, agora atendemos 3 escolas, não é, pastor Juscelino? 3 escolas que nos procuraram aqui, foram uma sabendo do que acontecia, uma ajudando a outra. E nós temos um pouco mais de uma dúzia de irmãos envolvidos aqui conosco, ajudando essas crianças. Inclusive, alguns irmãos de outras igrejas, por exemplo, o filho da irmã Juraci e a neta da irmã Juraci nos ajudam aqui também durante a semana. Então você, se pode, por favor, nos ajude a lembrar e nos ajude com oração, lembre de nós em oração, enquanto nós estamos aqui querendo ministrar o Evangelho a essas crianças, enquanto as ajudamos a se dar um pouco melhor na escola. Nós temos diversas histórias para contar depois. Se você quiser ouvir um testemunho mais acurado, você pode nos procurar em particular. Muito bem, quando eu era criança, cresci aqui em São José dos Campos, numa igreja que valorizava muito, muito mesmo, a memorização das Escrituras. Nós tínhamos alguns programas de memorização. E uma professora em especial, ela era filha do pastor da igreja, por muitos anos ela cuidou da nossa união de juniores naquele lugar. Ela nos incentivava muito a memorizar as Escrituras. Ainda essa semana, enquanto eu pensava e estudava a palavra de Deus, eu me lembrava dos livrinhos, eram uns livros ilustrados que tinham os textos e nós tínhamos que decorar. Eram textos, não textos pequenos, não era um versículo, eram vários versículos. E essa atividade que ela fazia com a gente, de nos fazer memorizar as Escrituras, iam fazendo crescer o amor pela palavra de Deus no nosso coração. E quanto mais a gente memorizava, mais a gente queria memorizar. Claro, os presentes que a gente ganhava também nos ajudavam um pouco. Semana passada, pastor, ainda encontrei um dos livros que eu ganhei num desses concursos, era Venha Conhecer Noé. Ainda tem lá a dedicatória da professora, com data de 1980, perto aí dos meus 8, 9 anos mais ou menos, se é que eu me lembro bem. E ainda me lembro dela, e ainda me lembro desses concursos. E um dos textos que nós memorizávamos bastante, além do Pai Nosso, das bem-aventuranças, um dos textos eram os 10 mandamentos. Eu quero ler com vocês os 10 mandamentos, mas nós não vamos ler todos os versículos de Êxodo capítulo 20. Eu vou ler com vocês aquelas frases que nós usamos para memorizar os 10 mandamentos. Porque Êxodo capítulo 20 tem os 10 mandamentos, mais algumas explicações ou algumas extensões desses mandamentos. E essas vocês ficam como tarefa de casa para ler em casa. Aqui comigo vocês vão ler alguns desses textos. Então, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Você vai ler comigo nos versículos que eu vou indicando para vocês. Vamos começar no 2.
Diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro mandamento, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E agora seguem os mandamentos do 6º ao 10º. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Quero desafiar vocês a que memorizem textos longos das Escrituras. Por exemplo, o texto dos 10 mandamentos. Tenho que confessar que naquela época eu não entendia muito bem a importância de se memorizar textos tão longos e tão chaves como é o de Êxodo capítulo 20. Mas depois, durante o tempo de seminário, tempo de ministério pastoral, eu fui percebendo que alguns textos são especiais porque eles são especialmente claros a respeito da vontade de Deus e nos mostram sem rodeios como nós devemos viver e como Deus quer que nós tomemos algumas decisões na nossa vida. Eles são didáticos, eles escancaram para nós como é que Deus pensa a respeito de áreas muito importantes, a respeito de áreas éticas, a respeito de áreas espirituais e materiais na vida do cristão. Nesse sentido, tanto o Sermão do Monte quanto os 10 mandamentos são textos chaves se nós queremos viver uma vida cristã de qualidade, pelo menos no que tange as áreas que são muito claras e sem rodeios tratadas nas Escrituras para nós. Agora, você vai me dizer, pastor, Moisés recebeu os 10 mandamentos, está distante de nós pelo menos 3.500 anos como evento histórico. Esse texto tem alguma coisa a ver conosco. E no começo da minha palavra com vocês, eu gostaria de pensar um pouco o que é que os 10 mandamentos têm a ver com a nossa vida. Sim, eles foram dados a Israel, mas foram dados a Israel como alicerce da ética desse povo. O que significa que tudo que vem depois, capítulo 21, 22, 23, até o capítulo 40 de Êxodo, tudo que vem em Levítico, Números e Deuteronômio, tem sua raiz nessas 10 leis principais que o Senhor deu para Moisés no Monte Sinai. Então, apesar delas serem resumidas, diretas, claras, e num certo sentido até simples, elas são fundamento daquilo que se vai desenrolar depois. Elas são base sobre a qual Deus vai detalhar as minúcias de como uma sociedade que quisesse estampar a sua vida, tanto na esfera social, quanto na esfera política, quanto na esfera familiar, como essa sociedade deveria viver. Por isso eles são tão importantes. Daqui dessas 10 leis são aplicadas à vida do israelita, à vida da comunidade de Israel, e inclusive a vida jurídica daquele povo. A gente tem uma série de advogados, irmãos advogados aqui hoje à noite. Esse texto é rico no que tange ao desenvolvimento jurídico que vem depois para o povo de Israel. Aliás, essa foi uma semana em que essa questão de lei tocou bastante o nosso coração. E se você quer ter uma perspectiva cristã de como Deus lidava com isso, volte os seus olhos para o Pentateuco e você vai ver como o Senhor organizou de maneira santa e de maneira justa leis que regiam os direitos e os deveres de uma sociedade que, teoricamente, deveria se dobrar diante do Senhor. Os 10 mandamentos são muito especiais também, porque de toda a Escritura, eles são o único texto escrito pelo próprio Deus. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Essa semana eu vi com a Poliana um filme sobre os 10 mandamentos. Não é aquele da Record, é um filme da década de 60, bastante antigo. E é impressionante a retratação que eles fazem do próprio Senhor escrevendo os 10 mandamentos, enquanto Moisés apenas observa.
Diz Moisés em Deuteronômio que o Senhor deu as tábuas de pedra para ele, escritas com o dedo de Deus, e nela estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado com ele no Monte Sinai, no meio do fogo, enquanto o povo estava reunido embaixo no arraial de Israel. Bom, nós temos que pensar, antes de qualquer outra coisa, qual é o papel da lei para o cristão, já que nós não somos capazes de cumpri-la, já que em Cristo tudo se cumpriu, o que é que a lei tem a ver conosco? E para nós, a lei é um diagnóstico, é um instrumento que expõe o nosso pecado e que expõe a nossa incapacidade de salvação. Ela não é meio de salvação, você não pode usar qualquer parte dela que você consiga obedecer para barganhar qualquer vantagem com Deus, mas ela é um instrumento que mostra para você, por mais santo que você consiga ser para os seus méritos, você não consegue alcançar salvação. Entretanto, para a pessoa perdoada, regenerada, salva, cheia do Espírito Santo de Deus por meio da fé, a lei é um guia moral e é um guia, sim, de comportamento cristão. Jesus e Paulo mencionam a lei nos seus ensinamentos e nos seus sermões. Jesus diz para os fariseus no meio do sermão: não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar e vim para cumprir. Essa palavra no grego tem o sentido de completar, e alguns comentaristas dizem que ela tem o sentido de complicar. Por que complicar? Porque se você olhar no contexto, Jesus vai dizer assim: olha, vocês conhecem a lei, não conhecem? O que diz lá? Não matarás. Mas eu vou dizer para você, se algum de vocês já odiou o seu irmão, eu digo que você já descumpriu a lei, porque você já assassinou, você já matou o seu irmão. E Jesus segue e termina esse trecho do Sermão do Monte dizendo que se a nossa justiça não exceder em muito, presta atenção nisso, exceder já é ir muito além. Aquilo que excede já é ir além. E Jesus ainda coloca a expressão seguida, não exceder em muito. É quase uma redundância. Ou seja, se não ultrapassar muito só o cumprir da lei, nós não estamos entendendo qual é a vontade de Deus. Jesus não despreza a lei, o que Jesus despreza é o legalismo. E o que é o legalismo? É cumprir determinadas regras, cumprir determinadas leis para substituir o arrependimento do pecado. Toda vez que Jesus confrontava os fariseus, eles diziam para eles: vocês fazem isso, vocês dão o dízimo do coentro, do moinho. O problema não é isso que vocês fazem, o problema é vocês fazerem estas coisas e ignorarem outras. Não tem nada errado a gente fazer algumas coisas por obrigação, meus irmãos. De fato, algumas coisas nós precisamos fazer e algumas ordens que Deus vai nos dar, nós vamos obedecer querendo ou não. Devemos obedecer querendo ou não, gostando ou não, achando vantajoso ou não. Vamos fazer porque Ele mandou e pronto. O legalismo é quando nós fazemos as coisas, obedecemos a Deus, criamos leis e regras para nos sentir aliviados, mesmo quando nós não abandonamos o pecado. Legalismo é colocar obediência como condição para a salvação. A graça não faz isso, a graça coloca obediência como resultado da salvação. Paulo também não despreza a lei. Pelo contrário, ele afirma que a lei é boa, ele chama a lei de pedagogo, de professor, que nos mostra o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Ele diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Ela nos conduz a Cristo e ela mostra que foi só pela graça e pelo sacrifício de Jesus que a salvação pode ocorrer. Essa semana, numa das leituras que fiz, o livro se chama Como Ser um Membro de uma Igreja Saudável. E um dos capítulos diz que o membro de uma igreja saudável gosta de ouvir o Evangelho. Isso pode ser uma quebra de paradigma para você, porque toda vez que nós pensamos em Evangelho, em quem nós pensamos? Naqueles que ainda não se dobraram a Jesus como Salvador. Mas ele diz que o Evangelho não é só para aqueles que não conhecem a Cristo, o Evangelho é para você,
Porque todas as vezes que nós vamos ao Evangelho, nós lembramos de quem é a obra de salvação. E eu tenho que dizer para você, se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador, se você ainda não se entregou a sua vida como Salvador, não tem nada que você possa fazer para se salvar. Nem as boas obras, nem cumprimento de regras, nem simpatia, nem boa moral, nem bom comportamento, tudo isso diante do sacrifício de Jesus é perda, é nada. O que você precisa fazer quando você olha para a lei é lembrar, Jesus veio a esse mundo, morreu numa cruz e ressuscitou para dar a você salvação. E a verdade é que nenhum de nós, seja qual for o nosso currículo espiritual, antes de chegar até aqui, nenhum de nós tem mérito algum para receber a salvação do Senhor. E Paulo vai dizer para nós, quando nós olhamos para a lei, essa é a maior verdade que nós vamos enxergar. Porque o padrão que é descrito ali, em cada letrinha, é impossível de se cumprir. Eu tive o privilégio de nascer num lar que conhecia Cristo. Cresci num lar que conhecia Cristo. E ainda que no caminho algumas tempestades tenham assolado esse lar, o Senhor me deu a graça de permanecer nesse caminho. Mas todo esse percurso não é nenhum currículo diante do Senhor. Não é nenhuma garantia, não é nada especial no que diz respeito à minha salvação. A minha salvação só foi possível pela graça de Jesus, que na cruz fez aquilo que jamais eu poderia fazer. Então, quando você olhar para os 10 mandamentos comigo hoje à noite, na verdade, hoje à noite nós vamos olhar só para o primeiro mandamento. Então, quando você olhar comigo hoje para o primeiro mandamento, nós não estamos aqui atrás de condição para a salvação. Não! Nós estamos olhando e pensando assim, já que eu fui salvo, e já que obediência é consequência da salvação e é demonstração de amor por Deus, o que essas 10 palavras, o que esses 10 mandamentos, o que esse trecho da lei diz para mim quando eu olho para eles? O que eles me ensinam a respeito de cumprir a vontade de Deus e de obedecer a Deus? Os 10 mandamentos são bem organizados e mais ou menos os autores todos que comentam esse texto vão concordar com essa classificação que vocês veem aqui nesse slide. Os 3 primeiros mandamentos descrevem nosso relacionamento com Deus. O 4º mandamento descreve o nosso relacionamento com o trabalho, com o descanso e com a dedicação de tempo para Deus. É verdade, nós somos cristãos em tempo integral, todos os dias da semana, mas isso não descarta a nossa tarefa, o nosso dever e o nosso privilégio de dar ao Senhor tempo exclusivo na nossa agenda em vários momentos da nossa caminhada cristã. E os mandamentos do 5º ao 10º, eles descrevem o nosso relacionamento com o próximo. Como eu disse a vocês, eu quero que vocês caminhem comigo hoje no primeiro mandamento. E eu chamo a sua atenção para como o texto é introduzido. Antes do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, nós temos uma introdução a respeito do Senhor. E o Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ler isso muito rápido tira de nós a preciosidade e a importância que essa introdução tem no texto. Nesse filme que eu mencionei para vocês, quando os israelitas e quando Moisés começa a se movimentar para falar um pouco e para entender o contexto do seu povo, quando ele chega no deserto, a Zípora olha para ele e fala, você está vendo aquela montanha? Aquela montanha é onde o inominável mora. O que queria dizer o inominável? O Deus que é poderoso, o fogo arde na montanha, os trovões aparecem, mas nós não o entendemos muito bem. Na chamada de Moisés que o pastor mencionou hoje à noite aqui, quando Moisés começa a apresentar uma série de objeções para esse Deus, uma das coisas que Moisés diz é, eu vou lá até diante de Israel e vou dizer para eles, tem um Deus poderoso que me mandou chegar até aqui, e quando eles perguntarem para mim, quem é esse Deus que mandou, o que eu digo para eles? E Deus não dá nenhuma descrição para Moisés, não dá nenhuma garantia para Moisés, não dá nenhum retrato para Moisés,
não dá nenhum formato para Moisés, mas fala para Moisés assim, você vai dizer para eles que o eu sou mandou você até eles para libertá-los do trabalho. E quando o Senhor começa a revelação da sua vontade, por meio dos 10 mandamentos que iam dirigir a nova vida daquele povo, ele começa se identificando e reafirmando a sua identidade, dada a Moisés no capítulo 3. E ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não poderia, meus irmãos, ter texto ou introdução mais apropriada para isso. Porque quando Deus vai dar os 10 mandamentos, ele não queria que o povo pensasse nas regras por si. Ele queria que o povo pensasse em submissão a ele, mas não por capricho, mas por quem ele é. Temo que às vezes nós, em nossa caminhada cristã, deixamos de sentir os efeitos do que é contemplar esse Deus, quando percebemos ou quando observamos os detalhes dele. Deixamos de cultivar no nosso coração o temor, o maravilhamento, a petrificação, a não compreensão, a grande admiração, quando nós vemos quem é esse Deus que simplesmente não tem prova, não tem garantia, não tem recompensa. Ele diz, eu sou o Senhor. E num certo sentido é como se ele estivesse dizendo para Israel, eu sou o Senhor teu Deus e isso basta para vocês. Não teria que dar e nem prometer mais nenhuma coisa. Eu sou o Senhor seu Deus e isso basta. Para você ver como isso é importante, há diversos textos na Escritura em que o Senhor reafirma a mesma coisa. Deuteronômio 32, ele diz, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Para Isaías ele diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Jesus assume o eu sou para si e diz em várias ocasiões, eu não vou ler todas elas, mas algumas para vocês, ele diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Ele diz também, eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E ele diz também aos que dúvida tinham sobre a respeito do seu poder e de sua divindade, em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirma também, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Ainda um texto muito conhecido, nosso Salmo 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus irmãos, o Senhor chama a nossa atenção, antes de dar qualquer regra, que os nossos olhos têm que simplesmente estar naquilo que é mais importante para nós como seguidores dEle, como filhos dEle, como povo dEle, é aquilo que Ele é. E ele diz, porque eu sou o Senhor seu Deus. O texto no hebraico diz assim, eu vos fiz sair da terra do Egito. O Senhor chama para si a responsabilidade daquilo que aconteceu com o povo de Israel na salvação. Ele diz, eu tirei vocês da terra do Egito, eu fiz vocês sair, fui eu quem fiz. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu sou Deus. Sabe por que eu trouxe as pragas sobre o Egito? E sabe por que eu endureci o coração do faraó? E sabe por que eu amoleci o coração do faraó? E sabe por que eu instituí a festa da Páscoa, para que vocês tivessem os pecados perdoados pelo sangue, o filho salvos pelo sangue nos umbrais das portas, porque eu sou Deus. Você já parou para pensar que você serve esse Deus único, esse Deus incomparável, esse Deus a quem nunca nenhum homem viu a sua face e que nenhum homem consegue olhar para Ele? Você é salvo por esse Deus. Foi Ele quem providenciou o meio, foi Ele quem planejou, foi Ele quem enviou Jesus, foi Ele quem mandou aquela pessoa testemunhar do Evangelho para você. É Ele quem salva. Nós já ouvimos vários testemunhos de pessoas que encontraram uma página da Bíblia
leram e se entregaram ao Senhor Jesus porque entenderam o Evangelho. Nós já ouvimos inúmeros testemunhos de pessoas que se converteram porque eram colegas de alguém que teve sua vida transformada pelo Senhor Jesus. O método muda, mas a mensagem é uma só. E a mensagem é que esse Deus, que não tinha nenhum motivo, que não tem nada que você possa apresentar para Ele, para convencê-lo de que você mereça salvar, esse Deus resolveu tirar o povo de Israel da terra do Egito, e esse Deus resolveu tirar você e me tirar da servidão do pecado. O que o texto está chamando você e eu para que nós prestemos atenção é que o Senhor é singular e que o Senhor é exclusivo. Sabe por quê? Porque não tem sentido nenhum qualquer ordem, qualquer mandamento, qualquer prescrição, qualquer inscrição que esteja fora do domínio, que não esteja originada nesse Deus que controla tudo, que tem tudo sob suas mãos. Não teria sentido prescrever aqui uma série de regras cuja origem não fosse o Senhor, cuja vontade não fosse do Senhor, cujas instruções não refletissem a pessoa desse Deus. Ou seja, se você não entender quem Deus é, a singularidade dele, a exclusividade dele, então você vai ficar confuso também sobre quem é você, sobre o que é a vida, sobre o que você está fazendo aqui, sobre se compensa ou não seguir e obedecer a esse Deus e sobre quais decisões que você tem que tomar quando você está diante de decisões importantes, de pecar ou não pecar, ou de entregar mais a sua vida para Deus, ou dedicar mais a sua vida para Deus no seu dia a dia. Você não vai conseguir dar um passo à frente na sua vida cristã se você não compreender quem é esse Deus. E se você não aceitar que é Ele quem faz, que é Ele quem trabalha, que é Ele quem decide, que é Ele quem sabe o que é bom para a sua vida. E fora dele não tem nada que nós possamos fazer. Ele é único, Ele é singular. Mais do que isso, Ele é exclusivo. Esse primeiro mandamento traz uma condenação a qualquer tipo de idolatria, tanto visível quanto invisível. E esta é mais sorrateira, mais perigosa e mais presente na nossa vida hoje em dia. O ateísmo, por exemplo, é uma afirmação de idolatria, uma vez que ele é a declaração muito clara de que nós não precisamos desse Deus. O politeísmo é outra afirmação de idolatria, porque dizemos que nós precisamos de muitos deuses quando ele afirma que ele é um só. O formalismo é outra expressão de idolatria, porque eu afirmo que eu preciso de uma religião, seja ela qual for, inclusive a religião protestante, e não preciso de Deus. O apóstolo Paulo nos adverte que se nós não ficarmos com os olhos postos nesse Deus que é santo, nós não vamos perceber que glutonaria, honra, prestígio, influência, ambição, domínio, bens, trabalho podem ser ídolos em nossa vida. Podemos cultuar essas coisas e qualquer coisa que nós cultuamos no lugar do Senhor, sejam visíveis ou invisíveis, pessoais ou impessoais, interior ou exteriores, nos afasta da vontade de Deus, que é olhar só para Ele e dar a Ele o culto e o lugar que só Ele merece. Apesar do alarme que o texto traz para nós, há lições positivas quando nós olhamos para essa singularidade de Deus. E eu queria pensar com vocês hoje sobre algumas lições que nós podemos ter no nosso dia a dia, quando nós olhamos para esse único Deus e entendemos a suficiência dele no nosso dia a dia. Queria dizer para você que o não terás outros deuses diante de mim é um convite para que entre os domingos e nos domingos, enquanto você confia, quando você cultua o Senhor, você confie na suficiência de Deus. Irmãos, pode parecer alguma coisa muito óbvia para você enquanto você me ouve falar aqui, mas você precisa ser honesto, assim como eu preciso ser honesto com você, que nós não temos prestado por várias vezes atenção no nosso dia a dia a quem nós temos colocado no lugar de Deus. E o desafio para você hoje à noite é você pensar e refletir se você confia na suficiência de Deus no seu dia a dia. Confiar na suficiência de Deus, confiar que nada deve ocupar
o lugar dele é demonstrar a esse Deus fidelidade e é demonstrar a esse Deus fé. É não dar a ninguém, nem a você mesmo, nem a pessoas importantes na sua vida, nem as pessoas que você ama, nem ao seu cônjuge, nem aos seus filhos, é não dar a ninguém o lugar que é do Senhor Deus. Isso é fidelidade. É não dar a ninguém o dinheiro que é do Senhor Deus. Isso é fidelidade. É não dar a ninguém o tempo que é do Senhor Deus. Isso é fidelidade. É não dar a ninguém os pensamentos que deveriam ser voltados para Deus. E isso é fidelidade. Obedecer ao primeiro mandamento, entender o primeiro mandamento, é lembrar que o Senhor é zeloso e Ele não reparte sua glória com ninguém. O lugar dele na sua vida e na minha não deve ser ocupado por nada e nem por ninguém. E quando nós entendemos isso, no nosso dia a dia, no uso do nosso tempo, no uso das nossas ideias, no uso dos nossos bens, nós vamos lembrar de honrá-lo e lembrar de dar a ele o lugar que outro Deus não pode ocupar. Você já pensou que Deus é suficiente? Salmos como o de número 23, por exemplo, grita essa mensagem para nós: o Senhor é o meu pastor. E o hebraico diz: eu não sentirei falta de nada. Ou seja, ainda que alguma coisa falte, o Senhor me basta, porque Ele é suficiente. Quando Moisés escreve: não terás outros deuses diante de mim, o Senhor já sabia de todos os desafios que aquele povo enfrentaria. E se você quer ver quais são os exemplos de ídolos que podem assaltar a sua vida, ou de coisas que podem, ou que vão aparecer para tomar o lugar de Deus na sua vida, leia a narrativa da peregrinação do povo no deserto. E você vai perceber que algumas necessidades que nós julgamos importantes, mas que o Senhor sabe cuidar delas melhor do que nós, às vezes se tornam um Deus na nossa vida porque tomam toda a nossa energia, tomam todo o nosso tempo, tomam todo o nosso coração. Não quer dizer que você ama as situações com as quais você tem que lidar. Mas pense comigo, a quem você ama, você dá o quê? Tempo, atenção, energia, conversa. Essa pessoa ocupa lugar no seu pensamento e no seu coração. E quantas vezes nós não estamos dando às circunstâncias dessa vida tempo, atenção, e isso é um roubo da declaração de amor que o Senhor espera de nós. Obedecer ao primeiro mandamento é confiar na suficiência de Deus em nosso dia a dia, demonstrando a Ele fidelidade. Pastor, mas nós não somos capazes. Por nós mesmos, não. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Paulo, quando descreve a ação do Espírito em Efésios capítulo 5, ele diz: deixem que o Espírito Santo encha vocês. E depois ele fala: os cheios do Espírito vão falar entre vós com salmos e hinos espirituais. E ele termina dizendo: vão submeter-se uns aos outros. Qual é o lugar que o Senhor tem na sua vida? Ele diz: vocês não devem ter outros deuses diante de mim. Mas obedecer também ao primeiro mandamento é confiar na suficiência de Deus, investindo o tempo em comunhão com Deus. E nós não estamos falando aqui de atos ou cerimônias religiosas. Também não estamos desprezando isso, certo? Nós estamos dizendo que uma coisa não substitui a outra. O Senhor quer ter comunhão com você quando você vem à comunhão coletiva, quando você vem ao culto, quando você vem às reuniões da igreja, mas essa vinda aqui precisa ser fruto da comunhão que você desenvolve com o Senhor no seu dia a dia. Como é que você demonstra amor por esse Senhor que é único e exclusivo? Apegando-se à palavra, apegando-se à oração, apegando-se à comunhão dos irmãos, apegando-se à comunhão com o Senhor nosso Deus. Se hoje você pudesse fazer um gráfico para você mesmo, não para nós, mas um gráfico para você, quanta comunhão você tem com esse Deus? Meus irmãos, se nós encararmos de verdade, se nós olharmos para esse Deus que é tão exclusivo, tão particular, tão singular, tão cheio de qualidades admiráveis e maravilhosas, nós vamos dar tempo para Ele. Nós vamos querer ter comunhão com Ele, nós vamos querer estar
perto dele no sentido de nos comunicar com ele, porque ele nunca se afasta de nós, porque ele está o tempo todo conosco, em todo lugar que nós vamos. Mas qual é a atenção que nós temos dado para ele? Como é que nós lidamos com isso na nossa vida? O salmista diz o seguinte: guarda, meu Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, quanto ao povo de Deus que estão por aí, são eles os notáveis nos quais tenho todo o prazer, nos quais me alegro em desfrutar de comunhão com ele. Você sinceramente consegue orar como o salmista, dizendo, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, outro bem não possuo, o Senhor e só o Senhor me basta? Confiar na suficiência de Deus é entregar-se a essa comunhão com ele, querendo isso, desejando isso em primeiro lugar e nada mais. Obedecer ao primeiro mandamento também e confiar na suficiência de Deus é trazer o seu reino aqui à terra dia após dia. Obviamente o reino de Deus não está 100% instalado aqui, é escatológico, um dia estará, um dia será perfeito, um dia todos se dobrarão a esse rei que nós já proclamamos e nós já cremos. Mas você e eu somos chamados no dia a dia, quando nos dobramos a esse Deus, quando entendemos a suficiência dele, a trazer o seu reino na terra, por honrar o seu nome e a sua pessoa, que é santa, que é justa, que é perfeita e que é digna de ser adorada. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos viver de maneira a proclamar a salvação por onde nós formos, por onde nós andarmos. Nós vamos ver de maneira que aqueles que olharem para nós vão perguntar, mas por que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança serve a esse Deus de maneira tão espetacular? Mesmo que ele não tenha todos os seus desejos satisfeitos, mesmo que ele não tenha todas as suas necessidades atendidas, mesmo que ele não tenha todas as suas expectativas sanadas, por que é que ele é tão submisso e por que ele admira tanto esse Deus a quem ele serve? Irmãos, viver a vontade desse Deus faz parte do plano de salvação e constitui uns desafios maiores para o discípulo de Jesus Cristo. Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus escolheu você, Deus trouxe você aqui e um dos propósitos dele é que você mostre na sua vida, no seu dia a dia, quem ele é e o que ele planejou para nós. E uma das maneiras que você pode mostrar isso é crer na suficiência dele na sua vida, é não ter outros deuses diante de você. Finalmente, quando nós pensamos na suficiência de Deus, nós pensamos na nossa tarefa, no nosso privilégio, no nosso estilo de vida que deveríamos ter ao adorar esse Deus. Você já parou para refletir no que significa a palavra adorar? No peso que essa palavra tem quando nós usamos adorar dia, às vezes empregamos palavras que gostamos muito, de que faríamos sem pensar, de que faríamos repetidamente. Mas quando nós dizemos que nós vamos adorar a Deus, tem algo mais do que apenas gostar. Tem algo como nós vamos dar a Ele exclusividade, nós vamos desistir de outras coisas, nós vamos desistir de outros desejos, nós vamos desistir de outras pessoas e nós vamos colocar Ele no lugar que só Ele merece e vamos devotar a Ele obediência, submissão e exclusividade. Quando eu penso em adorar a Deus, eu penso que eu vou dar a Ele o melhor da minha vida, o melhor da minha expressão de amor, o melhor da minha expressão de gratidão, o melhor do meu tempo, o melhor da minha energia, o melhor daquilo que eu posso ser e daquilo que eu posso fazer, por causa do que Ele é e não baseado em mim mesmo. Queria perguntar para você, você crê e você descansa na suficiência de Deus no seu dia a dia? Você contempla esse Deus? Você sabe dizer quem é esse Deus? Porque para você não ter outro Deus diante do seu Deus, você precisa saber quem Ele é.
Você precisa distinguir esse Deus. Você precisa conhecê-lo. Você precisa saber nomeá-lo, suas características, saber contemplá-lo. Quando você chega e canta aqui na Igreja Santidade de Deus, quando na sua casa você lê a Bíblia sobre a beleza de Deus, sobre o poder de Deus, como fica o seu coração? De vez em quando alguém pergunta para mim assim, pastor, temor de Deus não significa medo, né? E às vezes eu respondo, significa medo sim. Não o medo que você tem do ladrão, não o medo que você tem dos perigos dessa vida, mas é um temor santo, porque ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão santo, ele é tão incomparável, que se você contemplá-lo com toda a plenitude daquilo que ele é, sim, você vai dizer, quem ele é? O que eu devo fazer? Moisés disse, sim, eu vi o Senhor, e agora? O que vai ser de mim? Não porque você sente medo que ele vai exterminar você, mas porque quando você vê esse Deus, você enxerga a grandeza dele, você enxerga a sua pequenez e você vê o que ele fez por você. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Você confia na suficiência que esse Deus tem na sua vida? Você crê que não há outra saída para você a não ser aquilo que ele faz? Você que é salvo em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo que habita em você, responde o que o Senhor, quando ele nessa noite olha para nós e nos lembra dessa verdade: eu sou o Senhor seu Deus, e eu não quero, e eu não aceito, e eu não troco, e eu ensino você que eu tenho um lugar exclusivo na sua vida, você tem oferecido a esse Deus esse lugar. Você não vai precisar responder isso para mim hoje à noite, mas eu queria muito que você pensasse e respondesse ao Senhor. O Senhor é suficiente para você? Há vários hinos, inclusive o famoso Castelo Forte, se tenho de perder família, bens, poder, o Senhor me basta. Se tudo vai bem na minha vida, eu sou feliz com Jesus. Se tudo não vai bem na minha vida, eu sou feliz com Jesus. Uma música que eu tenho ouvido bastante essa semana, ela diz assim: Senhor, dizem que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover os montes, e uma fé pequenina é o que eu tenho agora, mas eu queria que o Senhor me ensinasse que mesmo nas circunstâncias que o Senhor decidisse que os montes não vão se mover, eu conseguisse dizer, eu sou feliz com Jesus. O Senhor é suficiente, a salvação é suficiente, ter o Senhor como minha porção e como meu Deus é suficiente. O que você responde para o Senhor hoje à noite? Quem é que compete com o Senhor Deus na sua vida? O que é que você precisa eliminar para dizer a Deus, o Senhor é minha porção e só ao Senhor eu rendo a minha adoração, a minha vida. E por causa daquilo que o Senhor é, eu faço o compromisso de obedecer o Senhor, de fazer aquilo que o Senhor pede de mim. Queria que você tivesse alguns minutinhos de oração enquanto você pensa nisso. Ele nos tirou da servidão para que nós rendêssemos nosso coração a Ele. Antes da salvação você não podia adorá-lo, mas agora você pode. Antes da salvação você não podia servi-lo, mas agora você pode. Antes da salvação você não podia compreender nada sobre Ele, mas agora você pode compreender aquilo que a palavra revela sobre Ele. E o desafio do Senhor hoje para você e para mim é: nós temos confiado na suficiência dEle e no lugar que ninguém pode tomar na nossa vida? Fale ao Senhor agora, conversa com Ele. E se Ele não lhe é suficiente, diga isso para Ele. E diga do seu desejo de fazer e de ser diferente.
Eu orei essa semana. Eu olhei para a minha vida e eu pedi ao Senhor perdão por aquelas áreas e por aquelas circunstâncias em que eu não confiei na suficiência dEle, em que eu deixei passar meio que obscuro na minha vida que Ele é Deus. E essa verdade deveria bastar para o meu coração descansar naquilo que Ele é. E eu queria que você tivesse a chance de orar. E depois de cantar, nós vamos orar juntos a respeito disso. Mas enquanto você canta ainda, fale com o Senhor, deixa Ele mostrar para você. Salmo 139 diz que o Senhor sonda o nosso coração. E Ele conhece a palavra antes de sair da nossa boca. Ele conhece aquilo que você vai pensar antes de você pensar. Veja que Deus imenso, que Deus maravilhoso, e nós podemos descansar nele, na suficiência dele, naquilo ou nas características ou no ser, na verdade de quem ele é. Rei do universo, te dou meu louvor, com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só Tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. E não há outro. E não há outro. E não há outro. Só Tu és o dono do meu coração. Só Tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem ouro e prata podem satisfazer a sede da minha alma, é a Ti pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. E não há outro. E não há outro. E não há outro. Só Tu és o dono do meu coração. Só Tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos Tu tens para mim. Eu, maravilhado, digo: eis-me aqui. Quero agradar-Te e cumprir Teu querer. Caminhando em graça, vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono
antes de orar pelos aniversariantes e outros irmãos, orar encerrando esse momento, conservando no nosso coração o desafio que o Senhor nos dá ao ler a sua palavra, de dar só a Ele e a mais ninguém o nosso coração. Não é uma coisa que você vai fazer agora, é uma coisa que você vai fazer todo dia, dia a dia na sua vida. Ainda queria reafirmar para você, se você ainda não experimentou o Senhor como seu Salvador, e se o Senhor fala com você hoje à noite, se hoje o Senhor abriu os teus olhos, venha falar conosco, venha orar conosco. Nós queremos ajudar você a entender como é fazer parte da família de Deus e como é desfrutar da salvação que só o Senhor pode dar. Curva sua cabeça, olhe comigo nesse momento. Senhor, o Senhor é único e poderoso, é o único Deus, o Senhor é singular, o Senhor é todo amável, todo especial. Quando nós contemplamos o Senhor de verdade, de coração aberto, sem nenhuma reserva, não há outra atitude que nós podemos ter, senão prostrar nosso coração, nossa mente e nosso ser diante do Senhor como expressão de amor e de admiração. Ao ler a Tua palavra hoje à noite, nós entendemos como o Senhor nos ama e como o Senhor se preocupa com a nossa vida, a ponto de nos instruir como viver de acordo com a Sua vontade e como desfrutar das bênçãos que o Senhor pode dar, que o Senhor pode derramar diante de nós, só porque o Senhor é Deus. Mas também nós entendemos, Senhor, como nós somos maus, como nós somos miseráveis, como nós não podemos sem o Senhor, como nós não podemos agradar a Ti sem o Senhor, como às vezes o pecado nos afasta de Ti, e por isso nós pedimos que por meio do Espírito Santo que habita em nós, o Senhor nos fortaleça, e o Senhor nos ajude a crer e a viver debaixo da verdade que o Senhor é suficiente, que o Senhor é suficiente provedor, que o Senhor é suficiente consolador, que o Senhor é suficiente mestre e que o Senhor é suficiente Deus em nossa vida. Nos livra, Senhor, de idolatrar a nós mesmos, de dar ao nosso eu o lugar que é do Senhor, de dar aos nossos sonhos o lugar que é do Senhor, de dar às nossas necessidades e expectativas o lugar que é do Senhor, e nos ajuda a dar só o Senhor, que é santo, que é digno de ser adorado, e mais a nenhuma coisa, e mais a ninguém, a nossa melhor adoração, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa vida e o nosso coração. Eu oro que a começar em mim, nós desfrutemos dessa verdade no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um aviso, mas enquanto nós colocamos o aviso ali da reunião de jovens e adolescentes no próximo sábado, dia 14 de abril às 19 horas, aqui no nosso salão social, com um preletor já conhecido dos irmãos, eu mesmo, não é? Então todos os jovens e adolescentes estão convidados a vir aqui conversar um pouco sobre fome e sede da palavra de Deus no sábado à noite no nosso salão. Dúvidas aí com a liderança e com os conselheiros dos jovens. Nós queremos, antes de terminar o culto, com mais uma palavra de oração, orar por aqueles irmãos que fizeram aniversário e também aniversário de casamento esta semana. Mas para nós orarmos por você, você precisa se identificar. Quem são aqueles que nesta semana completaram mais um ano de oração? Venham, se levante aqui, ou então que os amigos se entreguem os nossos irmãos agora. Né? Temos aqui o casal, aniversário de casamento. Deus abençoe. Mário e Patrícia. Mário e Patrícia, completando mais um ano de casamento. Irmãos, nós devemos comemorar muito os aniversários de casamento. E usar os aniversários de casamento para incentivar aqueles que ainda não se casaram a se casarem e submeterem-se ao Senhor. E a mostrar como no Senhor nós podemos ter uma família e um casamento que o honra e que o serve. Vamos comemorar nosso aniversário de casamento. Mais alguém fazendo aniversário
ou aniversário de casamento, dou-lhe uma, não é assim? A gente espera sempre mais um pouco, né, pastor? Ver se o pessoal toma coragem e se apresenta aqui. Pastor Evaldo, vem aqui orar por nós, pelo casal. Agradecer ao Senhor pelo nosso culto e encerrar o nosso tempo aqui com oração e bênção. Seis anos. Alegria para mim. Parece que foi ontem. Uma festa linda, um casamento maravilhoso que Deus tem honrado. Tenho muito prazer em ver vocês aqui e aqueles que o Senhor tem me dado o privilégio de celebrar suas bodas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, como nos abençoou esta noite, mais uma vez esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Deus, de fato, pedimos que o Senhor nos faça ter uma semana nos lembrando, ainda observando cada ensino da Tua palavra, para que o Senhor seja de fato o nosso Deus único, a quem nós adoramos e servimos, não só aqui, mas no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, nas nossas atividades. Faz isso por nós, Senhor, nos abençoando com qualidade de vida espiritual que agrade o Senhor. Queremos, ó Deus, agradecer pelo dia de hoje. Tantas bênçãos o Senhor nos deu desde manhã e agora à noite, com esse momento de culto. Queremos orar muito por mais esta semana de trabalhos aqui na igreja. Mais uma semana de obras aqui, com as reformas, as ampliações. Continuamos orando a Deus, pedindo que o Senhor continue guardando os nossos profissionais que estão trabalhando aqui. Queremos orar a Deus pelos irmãos, pelas irmãs, que vão agora voltar para as suas casas e amanhã seguir para as suas atividades de trabalho, jovens para as escolas, os compromissos. Pai, oramos muito pela nossa pátria. Vivemos dias tão conturbados. Pedimos que a graça do Senhor visite o coração dessas autoridades e a Tua misericórdia nos alcance para que tenhamos dias melhores na nossa nação, no nosso país. Muito obrigado a Deus pelos nossos queridos que estão aniversariando. Talvez alguns não estejam aqui conosco, mas nós queremos agradecer muito pelos 6 anos de vida conjugal dos teus filhos aqui. Muito obrigado. Que privilégio meu estar com eles, ó Deus, celebrando esses 6 anos. Muito obrigado pela tua graça na vida deles. Muito obrigado porque o Senhor os trata com bondade e os tem assistido ao longo desses 6 anos. Eu peço que o Senhor continue redobrando as suas bênçãos e que muitos aniversários de casamento os teus filhos possam completar, mas sempre na tua presença, sempre anos contados para a tua honra e para a tua glória. Agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez pelas bênçãos deste dia e clamamos que o Senhor nos siga abençoando agora e que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, a graça salvadora na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam conosco, meus amados irmãos, hoje à noite, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana. Deus abençoe.